Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira. Inter Sport, vitória do Sport 2-1 no Beira-Rio. Com a derrota, o Inter desperdiça a oportunidade de abrir vantagem. Continua líder com 1 ponto à frente do Flamengo, mas desperdiçou a oportunidade de abrir uma vantagem maior nesses jogos restantes aí que faltam para o final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ainda vivo, mas agora na situação mais complicada. Embora mantendo ainda, né, a liderança do Campeonato Brasileiro, os jogos restantes para o Internacional. No próximo domingo, o Vasco da Gama, que hoje perdeu para o Fortaleza, está perto ali, está em zona de rebaixamento. O Vasco vai enfrentar uma equipe nessa situação. O Flamengo tem o Corinthians, ou seja, são jogos aí que vão definir quem será o campeão do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, se vencer o Fluminense agora, jogo que inicia daqui a pouco, ou seja, também entra na briga. E o próximo, o São Paulo, que está com 2 jogos atrasados também, pode entrar na briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Internacional que depois, na sequência, terá o Flamengo, né, e o último jogo em casa com o Corinthians. Nossos Dois Toques, que você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube. Na live do Face você participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, interagindo. Mas também é importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, passem a conhecer. Né? Essa emissora completou recentemente 2 anos e meio no ar, essa emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. Esse ano completa 68 anos da Masal. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, também, né? Mas só que mais do que centenária, né? São 108 anos do GBOX. Então, o caminho certo para a sua segurança e a sua família também. E também para você está enrolado para estudar, desenrola. Faz Senai. Falando em desenrola, o Inter se enrolou hoje jogando em casa com o Sport Recife, com a possibilidade de uma vitória, deixava o Inter ali numa situação bem confortável, com 4 pontos à frente do Flamengo, mas o futebol mostra que não existe jogo jogado. Os toques de hoje comigo, Flávio Fiorin, Fabiano Brasil e Rafael Copete. Copete? Ah, pois é, que eu ia chegar 55 lá, eu anos. ia encerrar o programa aí exatamente, né? 55, com essa homenagem, né? Ao aniversariante do dia, nosso amigo, parceiro Rafael Copete. Bom, depois vamos para o Barranco para comemorar Por o conta aniversário. Por conta dele, exatamente. Bom, foi um Internacional irreconhecível, meus amigos? Ele dominava o jogo, pelo menos jogava melhor até a expulsão do Wendel, né? A partir da saída do Wendel desmanchou todo o esquema, né, que o Abel Braga tinha. E a partir dali, então, o Inter não conseguiu se encontrar mais no jogo. Embora o Patrick tenha empatado, mas depois, numa bobagem do Lomba e quem também que não acreditou que a bola... Do Lucas. Os dois não acreditaram que a bola tinha saído. Eu não vou explicar por aí essa derrota, meu amigo Fiorinho. Eu não vou explicar aí. Foi bizarro, né? Desde o início. Principalmente o lance do Lomba, né? Um jogador do nível do Lomba, acreditar que a bola teria saído, né? E não ter ido numa bola. Eu não vou, nem pela expulsão do Wendel. Acho que não então comprometeu? Foi falta de atenção? Não é que não tenha comprometido. É evidente que o Inter, a partir daí, se complicou mais. Mas se viu desde o início da partida... Uma ansiedade, né? É uma ansiedade, aquela obrigação da vitória, né? E a bola começou a queimar. E o Internacional se desarrumou. E aí sim, a partir desse lance do Wendel e depois no segundo gol do Sport, naquela jogada ridícula, né? Olhando a bola, se a bola teria saído, né? Aí sim, a partir daí o Inter se complicou. Vocês acham que o pênalti, o próprio lance do Wendel, do pênalti, ali já demonstra essa ansiedade que você do pênalti referia, não, da expulsão. Da expulsão que virou logo após o gol. No lance da expulsão,
Ali, para mim, já começa a se perceber a intranquilidade. Olha, a gente já está, inclusive, com a coletiva ao vivo do técnico Abel. Vamos acompanhar? Atualmente acontecer porque aconteceu mesmo com menos um jogador. Então, o que você não se pode esquecer, ninguém, porque nós nunca consideramos aqui campeões, nós nunca garantimos ou prometemos campeonato. Mas não esqueça, e eu não posso esquecer nem meus jogadores, foi isso que eu falei para eles agora, de que nós ainda somos líderes. O Inter só depende de si, não depende de mais ninguém. Abel, por onde é que passou essa derrota do Inter, né? Eu queria que você dissesse assim para a gente, na medida do possível, evidentemente, do que você pode dizer, né? Questões assim que o teu time não apresentou hoje, que ele vinha mostrando para todos nós, né? E como mérito, enfim, né? Não só pela questão, de repente, de erros individuais, como aconteceu no primeiro gol, isso é inerente do jogo, mas eu até vou colocar um aspecto, se você concordar, você pode dizer, eu queria que você falasse o restante a respeito disso. Aspecto emocional, me pareceu um time muito pilhado, mas pilhado em demasia. Tanto que tem um momento que você chega a chamar a atenção no segundo tempo do Leandro Fernandes, quando ele toma aquele cartão lá fora, dizendo assim, já falei para vocês, chega disso. Né? Esse aspecto, de repente, pesou demais esse lado emocional no jogo? Não. Porque você está analisando o resultado. Eu não posso analisar o resultado. Porque um a menos jogador, desde os 26 minutos, nós continuamos tendo domínio do jogo. Essa é a razão verdadeira. É claro que se ganha, a tua colocação vai ser completamente diferente. Porque o jogo, da maneira que ele começou, ele terminou. Aí no final, você está com o Cuesta quase que como lateral esquerdo, o Léo praticamente como ponta, e tendo que chegar pelo lado do campo, e você toma um outro contra-ataque. Agora, dizer que o Inter jogou mal, não. Quando você joga mal, você não domina. E nós tivemos o domínio do jogo 90 minutos. E você não vai negar que estava bonito, até 11 contra 11. O que aconteceu? Depois, você deve ter percebido, né? Quem é analista de futebol, eles depois com a expulsão, abriram o Thierry, né? O Thierry, adiantaram o Patrick e botaram o Thiago para dentro do campo, porque ele viu no 5-4-1, o Thiago fazia o lado, e as situações, tanto por um lado do Rodinei como aqui do Ender, a coisa estava boa, e veio um momento mais difícil, que foi a expulsão. Isso, claro, que tira um pouco o discernimento. E você está perdendo um jogo em casa, na liderança, é um campeonato que nos dava uma folga. Você quer que a equipe não fique pilhada? Então eu falei ali com o banco, era porque parar o jogo só era interessante para eles. Porque o goleiro, com um minuto, o primeiro tiro de meta deles, ele começou a fazer cera. Eu já falei com o Bandeirinha. E eu vou ter que analisar muito bem, sabe? Não estou falando nada de arbitragem. Mas eu não vi o gol. Porque quando o cara cruzou, eu virei as costas para falar com o banco. Que eu ia pedir a prancheta ao Leomir. Pode ser que eu esteja enganado. Porque não vi lance ainda. Para mim, a bola saiu. Se não saiu, foi um erro grave também nosso. Né? Então, em 2 erros, nós perdemos uma chance muito boa de aumentar uma vantagem. Mas, mesmo com erro, com expulsão, ela continua sendo nossa. Abel, boa noite. Em cima dessa questão do esquema tático do Inter após a expulsão do Wendel, eu queria entender o que você pensou para o jogo quando traz o Léo Borges e também as trocas no segundo tempo. Olha, eu estou com o Patrick pelo lado direito. É um jogador que tem uma transição muito grande. Eu tentei ficar com uma linha de 3 atrás, com Cuesta, com Dourado e com Lucas, mas o lado direito deles é muito rápido. E tive que compor. Não fiz nada de diferente, só compus. E depois, a entrada do Abel é para você aproveitar uma jogada aérea. Nós ainda tivemos uma possibilidade agora de um chute, nem sei de quem foi, se foi do Nonato, se foi do Yuri, que pegou muito forte, a bola subiu.
Eu não vou. Esse jogo, a única coisa que ele serve é que no momento de você pensar a tomada de decisão, nós falhamos. E não pode se falhar. Na tomada de decisão, tu não pode falhar. Né? Foi assim, 2 gols, sinceramente, meio inexplicáveis. Mas isso passou, cara. Tu pensa que eu vou chegar para os jogadores agora? Nós vamos para São Januário agora, domingo, tentar fazer o nosso melhor e tentar ganhar um jogo que é importante para nós. Imagina, não sei quanto foi o resultado do Vasco, quanto foi? Perdeu. Então imagina de que maneira o Vasco vai se posicionar em campo pelo momento difícil que está passando, mas nós vamos para tentar ganhar a partida, não pode ser diferente, como sempre fizemos. Né? Hoje, com todo respeito, foi muito bom, a equipe está jogando da intermediária para trás, cara. Nós ainda conseguimos muita coisa, não com chances claras, obviamente, sempre tentando as jogadas individuais para criar, e com menos um jogador ultrapassar o bloco, principalmente o bloco de meio campo, que ficavam com 4 na frente dos 5, mas não conseguimos. Mas temos conseguido. Aí conseguimos até empatar a partida, né? Um gol maluco. O segundo gol, um gol maluco. Não dá para explicar. Eu não consigo ainda porque eu não vi. Mas é assim, é tão inexplicável que eu virei de costa para o campo. Pode reparar que eu não estou vendo. Daqui a pouco eu chutei os caras gritando, eu olhei, mas o que houve? Para mim era tiro de meta. Eu falei, o que aconteceu ali? Deu uma bola para os caras? É isso. O Abel, tu fala da tomada de decisão, né? Vocês falharam em vários momentos. Eu quero falar contigo sobre o lado psicológico. Antes da partida, de forma prática, tu é um cara muito experiente. Como é que tu trabalhou antes dessa partida, o lado psicológico de entrar num jogo em casa contra um time que luta contra o rebaixamento, podendo abrir uma vantagem em relação a um poderoso adversário como o Flamengo? E como, a partir de agora, tu vai trabalhar esse aspecto psicológico, perder um jogo em casa para esse time que estava lutando contra o rebaixamento e se avizinhando um confronto direto, um jogo duro contra o Vasco. O lado psicológico na forma prática, Abel. Obrigado. Não, aquilo que a gente pede é que nós estamos diminuindo. Eu acho que você tem consciência disso, que no jogo do Atlético Paranaense, os jogadores saíram muito chateados do campo, porque depois daquela adaptação melhor ao gramado, ao jogo, depois dos 26, 27 minutos, nós custamos a entrar no jogo, a se adaptar melhor com a bola, com o campo, aquela coisa toda. Nós fizemos um segundo tempo igual, bem igual, com situações mais favoráveis de gol do que eles. Os jogadores saíram chateados. E eu falei para eles no vestiário que ali não seria ficar chateado por causa daquele empate, porque é um ponto que se ganhou. O Flamengo perdeu lá, o São Paulo empatou, é muito complicado. E hoje, né, nós alertamos que seria fundamental o equilíbrio, porque é uma equipe que nós sabemos que se defende, e fiquei até surpreso porque ele tirou o Everton, né, para botar mais um zagueiro, que é outro jogador, aquele que entrou no final, um jogador extremamente rápido pelo lado do campo, então ficava ele e o Marquinhos. Tem 2 jogadores que armam bem a equipe, que é o Betinho e o Thiago, e tenta jogar por uma bola. Foi assim com o Botafogo, um chute no gol, um gol. Então, extremamente efetivo nesse aspecto. Eu acho que hoje tiveram até situações de fazer mais, porque teve contra-ataque de 3 contra 2, umas 2 ou 3 vezes, e não conseguiram fazer. E nós encontramos uma barreira, uma defesa muito bem postada, que inclusive levou muita vantagem, mesmo com o Abel em campo, nos cruzamentos. Então, ninguém é atropelhado, não. Nós estamos sempre procurando passar, que tem que ser equilíbrio. Ou você entra e nós vamos entrar de qualquer maneira contra o Vasco lá, pilhado. Não tem que estar pilhado de nada, cara.
Nós temos que entrar em campo com tranquilidade, com seriedade, e acreditando que nós podemos, que nós só dependemos de nós, porque no momento mais crucial, mais importante e difícil desse campeonato, quando realmente chegamos a ficar em 7º lugar, se eu não me engano, 12 pontos do São Paulo. 12. Vê bem aí, parece que é isso. Nós viramos. Por que viramos? Porque houve uma confiança em si muito grande. Isso eu falei para eles hoje. E quem tem confiança em si, ganha a confiança dos outros. Abel, quanto que aumenta o nível de dificuldade do jogo contra o Vasco da Gama a partir da ausência do Patrick? Eu não lamento. Eu não lamento a ausência. Eu não lamento contusão. Vocês veem que tem um menino aí que está jogando muito bem, que é o Lucas. Eu perdi um zagueiro que é ótimo para mim, inclusive na combinação com o Cuesta, que é o Moledo, com cirurgia. O Inter já pagou um preço grande com o Guerreiro. Teve essa contusão também e essa situação do Galhardo. Creio que domingo ele já vai poder estar no bolo. Então nós vamos encontrar a solução. Não se preocupa contra isso, que eu não vou dizer que tem que botar garoto, que eu vou dizer que não tem solução. Isso não existe. Isso não existe. Para mim não existe. Eu não tiro responsabilidade de ninguém, em direção de clube, em jogador, nada. Nada. O responsável sou eu. Sempre foi dessa maneira e continuar sendo. E eu, quando saí de um jogo, já falei para vocês, não merecíamos a vitória. Já cansei de dizer, não jogamos bem. Hoje nós não merecemos perder. Então, a responsabilidade é minha. E nós, todos juntos, direção, comissão técnica e esse grupo incrível de jogadores. O que nós mais queremos é dar isso, que há 41 anos não se consegue. Então, isso não muda, cara. Não muda. Nós vamos deixar cada gota de suor em São Januário no próximo jogo. Boa noite, Abel. Abel, você costuma falar com muita clareza, muita franqueza sobre futebol e você avoca para você as responsabilidades. São duas perguntas. Futebolisticamente falando, qual dos dois lances é mais inadmissível? A tomada de decisão, palavra de ordem que você usou muito hoje, do Wendel naquele lance, ou a desistência da jogada do Lomba acreditando que ela havia saído? Depois, Abel, você não gostou da apresentação contra o Bragantino. O Inter venceu, mas você disse, podíamos ter jogado mais. O Inter perdia para o Grêmio, conseguiu a virada no final. Empatou com o Atlético e agora perdeu a gasolina um pouco, né? Perdendo para o Sport. Você acha que emocionalmente o Inter está pesando estar com esse freio de mão um pouco mais no limite, né? Tá com a corda esticada no limite? Desde que você falou aí, Atlético Paranaense, Grêmio, essa coisa toda, Bragantino, e hoje o líder do campeonato é o Inter. Não tem essa do perdeu gasolina, perdeu nada. E eu não posso te fazer uma comparação num desses gols que nós tomamos, porque eu já te falei que no segundo eu não vi. Eu virei de costas para o campo. Eu chamei o Leomir, o Cristiano, que eu queria a prancheta. Então, não posso te falar. Eu acho que a tomada de decisão no lance da expulsão, ela poderia ser diferente. Só isso. Mais nada. Isso acontece, cara. Se todo mundo tivesse as decisões certas num jogo de futebol, como é que seria? Abel, você destacou aí o fato de o Inter ter, mesmo com um jogador a menos, ter conseguido um alto número de finalizações diante da equipe do Sport na maioria do tempo. Não claras. Exatamente isso. Por que você acha que elas não foram tão claras? Foi o último passe, muitas vezes um cruzamento que foi interceptado, ou foi no momento da conclusão? Você acha que o time não conseguiu construir a jogada tão claramente ou não conseguiu arrematar? Não foi questão do arremate. A questão crucial
é que quando você... Primeiro, nós temos que ressaltar que a estratégia deles surtiu efeito, né? Eles venceram o jogo, mesmo com um jogador a mais, tomaram um gol. Mas o que acontece? A nossa maior vantagem no primeiro tempo, apesar do domínio até a intermediária deles, né? O Rudinei fez um jogo fantástico. Estava muito bem ele e o Caio ali pelo lado direito. O Patrick e o Wendel também estavam correndo bem. Mas a partir do momento que você fica com -1, você tem que correr muito mais. É o que eu falei para eles no intervalo. Vamos tentar, cada um dos 10, dar 5% a mais daquilo que pode. A gente vai fazer um bolo de mais 50. É uma maneira de você encarar o -1. Só que o -1, ele te desgasta muito. E aquelas vantagens que nós estávamos levando nas jogadas individuais, nos últimos 20 minutos do primeiro tempo, que nós conseguimos empatar o jogo, os últimos 15, nós estávamos melhor no jogo nas duas situações. E aconteceu momentos fatídicos. Isso você não tem como mudar. Então não foi problema da remate, que também não foram muitos. Foram 17 vezes, mas não é questão de direção. Foi uma defesa que se portou bem, defendeu bem, mas que nós tínhamos o domínio do jogo até chegar até eles. E, de fatalmente, você vai insistir, você vai conseguir. Só que nós tivemos que começar a correr muito mais com um jogador a menos. Então, quando chegava na hora do individual, você já não tinha aquela potência muscular toda que você estava quando estava 11 contra 11. Técnico Abel, né, explicando essa derrota do Internacional. Agora tem alguns pontos aí que a gente pode salientar em relação a ele. Uma entrevista equilibrada do Abel, né? O Abel sempre é um técnico equilibrado nas suas coletivas, quando ganha, quando perde, reconhecendo os erros, né? Só não entendendo que o Inter entrou pilhado, e foi o meu posicionamento, a minha opinião quando abrimos o programa. Acho que o Inter entrou sim pilhado. Isso acabou que o Inter tentasse apressar o jogo. O Sport adotou um esquema de jogo, dando exatamente a posse de bola para o Internacional no meio-campo, que o Internacional ficou rodando a bola, mas sem penetração. Então é verdade que o goleiro do Sport não teve nenhuma defesa durante todo, né? Então, isso vem. Ali, evidente, o Fiori, que ali o Inter, que já estava pilhado, né? Numa ansiedade, com a obrigação, aquela necessidade de vencer. E não vinha, não entendendo que ela não viria de maneira natural, viria até de maneira natural. Né? O Inter acostumou-se a começar os jogos antes dos 15 minutos, está vencendo nos últimos jogos. Pois é, então, esse jogo... A ansiedade acabou atrapalhando, né? Não, a ansiedade passava a ansiedade passava exatamente por ter um time tecnicamente fraco, um time que está aí, né, brigando, saindo de zona de rebaixamento. Cadu. A necessidade de que uma vitória daria o Internacional, a vantagem de 4 pontos, faltando 3 jogos, né? Sim, caminharia o título. Cadu, a ansiedade do Internacional não é do clube de dentro, do clube para fora. Isso é por causa dos resultados que o Inter proporcionou sendo líder. A ansiedade é da torcida. Né? 12 jogos. Não, é do torcedor. Só um pouquinho, Cadu. Deixa eu poder concluir. A torcida joga. Eu estou convencido, a torcida joga sim. Aonde que ela joga? Ela no estádio ela joga, ela fora do estádio ela joga. Não diz isso, ela joga. Tu acha que dentro do vestiário? Joga. A torcida joga com o time. A torcida joga com o time. E muita expectativa em cima do título do Internacional, que há 41 anos não chega a dar o título. Só um pouquinho. Ok. Há muita expectativa. Só um pouquinho. Quando essa expectativa ela não consegue... Quando tu participa dos nossos programas, tu não fica essa gralha. Não, mas eu não tô gralha. E tu não deixa eu terminar de falar. Se eu puder concluir, o senhor conclui. Mas tu tá levantando, não tô levantando. O torcedor joga. Mas o torcedor joga. Tá aqui nas redes sociais, o torcedor acompanha o Internacional. Não, para tudo. Mas tem que rede acompanhar. Social. Não, para. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Não, para. Rede social. Toda a mídia acompanha as redes sociais e tira uma fé de como é que o torcedor se sente. Vamos falar do jogo, vamos falar de coisa séria. O jogo. Deixa de brincadeira. Não, eu vou falar do jogo. Então vou te mandar te cortar teu microfone. Não, eu vou falar do jogo.
Então não precisa me convidar mais, né? Porque se tu não deixa eu falar, não, falar de não rede precisa me social convidar. e torcida que Não, joga. cara, mas é verdade. Toda a mídia considera importante e tira uma temperatura da torcida pelas redes sociais. Não. Vamos ao jogo. Agora isso o vai entrar só na tua cabeça que vai entrar o Internacional, tá? Era para ter começado o jogo de forma vertical, como bem disse aqui o Fabiano Brasil e o Fiorin, que até os 15 minutos estava ganhando as suas partidas. Não começou. Por que não começou? Por causa dessa expectativa muito grande em cima deste jogo, onde podia manter-se líder e uma grande vantagem diante do segundo colocado. Líder. 1 ponto. Tá? Com isso, o Internacional, tendo a posse da bola, em vez de ser vertical, ele foi horizontal. Posse de bola, bola para o lado, bola para trás, até ele perder a bola e acontecer os erros que aconteceram. Então tá, faz um ponto aí, Copete, porque tu não viu o jogo. Não, eu ouvi. Não, tu não viu o jogo. Eu ouvi o jogo. Não, se tu viu o jogo... E ouvindo o jogo, pelas mídias que eu acompanho, eu tenho que confiar nas mídias que eu acompanho. Me basear em mídia para discutir um jogo como esse. Gaúcha, Bandeirantes, Guaíba, todas as rádios tradicionais. Estarão mentindo? Eles não. Mas Copete não viu o jogo. A estratégia do esporte usou com 3 zagueiros, deu a bola pro Inter no meio. Não teve nada de vertical, horizontal, vertical, mas o Inter oblíquo. com a bola tinha que ter sido vertical e não foi. Não conseguiu. Estava pressionado pela expectativa. Copete, um time que jogou... Se vocês acham que o emocional e a resiliência não contam num jogo de futebol, desculpa, vocês estão atrasados. Mas tu tá misturando algo. Não estou misturando. Jogo. Claro que o emocional, o Abel falou a questão do emocional. Ele negou. Ele negou. Vamos lá, vamos falar do jogo, deixa a resiliência pro lado, deixa redes sociais lá para as redes sociais e torcedor também. A questão é essa, o Internacional tinha essa possibilidade, houve essa pressão, isso aí não tenha dúvida, essa pressão, essa necessidade de vitória, mas a gente analisar as questões do Abel aí, como tu falasse, ou seja, o Internacional, apesar da derrota, continua líder dependendo dele. Agora, evidente que vai ter que fazer muito mais do que fez hoje. Em relação aos próximos jogos. Qual é a observação que eu faço a partir de agora? E talvez, né, Cadu, que a gente falava dessa pressa que o Inter tinha, dessa ansiedade durante o jogo e até talvez intranquilidade, o ponto a mais, eu acredito que era justamente a ideia de vencer o Sport, para vencer o Vasco no domingo, contando com tropeços de Flamengo e Atlético, para conquistar o título antes do enfrentamento direto contra o Flamengo. E agora isso mudou. O Inter segue, obviamente, dependendo só dele, ou seja, tem que fazer mais que Atlético e Flamengo nos próximos jogos. É pedreira contra o Vasco, embora o Vasco esteja perdendo o Vasco tomou 3-0. Tomou 3 ainda, né? Acabou 3-0 contra o Fortaleza. O Vasco em São Januário, lutando para não cair, é um jogo complicado. Talvez perigosíssimo. Tudo isso tenha motivado. Mas todos os jogos são agora decisivos, é reta final. Não tem. O jogo contra o Sport mostrou isso. O jogo crucial, acredito eu, obviamente não adianta não ganhar do Vasco, aí ficar pensando no jogo contra o Flamengo, que é o penúltimo jogo do campeonato. Mas o jogo contra o Vasco tem que ser o principal. Mais uma final. Mas como era hoje. Como era hoje, como vai ser contra o Vasco, vai ser contra o Flamengo, vai ser contra o Corinthians. E agora depende ainda desses jogos. Agora, essa ansiedade que o Internacional teve hoje, nitidamente, quando começou perdendo, empatou na expulsão, aquela bola que saiu, não saiu, lance bobo que o Inter tomou o gol, essa mesma ansiedade o Flamengo vai ter domingo contra o Corinthians. Também. Justamente quer se aproveitar desse deslize que o Inter teve hoje. E o Corinthians de sangue doce. Está ganhando agora do Atlético Paranaense. De sangue doce, vai complicar a vida. Não, o Corinthians está brigando por vaga ainda. Gabarski, me ajuda. Vem cá, tia. Que sangue doce. O Corinthians está brigando por vaga na Libertadores. Tá de sangue doce. Tá de sangue doce. Vai jogar contra o Flamengo, que está pressionado para ser também campeão. O Corinthians, quem é a obrigação de vencer? É o Flamengo ou é o Corinthians? O Flamengo. Tá, então o Corinthians vai de sangue doce. Sim, senhor. O Corinthians tem que ganhar, cara. A pressão muito mais o Corinthians em cima. Tem que ganhar. Tem que entrar na Libertadores. Muito mais em cima do Baixa um pouco, senão fica um programa de boteco, tio. Mas não é boteco, cara. Agora tu queria dizer que é que tudo que eu falo aqui, você contraria. Ok, tá no seu direito, tá? Vivemos uma democracia. Mas você não deixa eu terminar de falar.
E aí quando eu começo a falar, me interrompem. E aí eu não posso concluir o raciocínio. Aí fica o espectador do outro lado, sem entender o que eu falo. dizer que um time da grandeza do Corinthians não tem... Ou, já que tu quer ver rede social, então diz isso por uma rede social, a torcida do Corinthians, que não tem obrigação de ganhar. Eu digo, não é ele que está obrigado em buscar o tiro para ganhar. Mais um detalhe. Aí o pessoal vai te cancelar. Mais um detalhe que vai de encontro ao que tu está falando. No primeiro jogo, o Corinthians tomou um baile do Flamengo em casa. Vai querer devolver agora o Corinthians. Mas a pressão muito mais está do lado do Flamengo. Mas o Corinthians precisa da vaga da Libertadores. Vaga todo mundo precisa. Se o Copete deixar, vamos voltar para o jogo do Inter. Tá? Vamos mostrar para o jogo do Inter, que o Abel salientou ali os dois erros fundamentais que o Internacional teve, né? Foi na expulsão do Wendel e principalmente naquela jogada do Lomba, que é um jogador do nível, um jogador profissional, né? Isso aí nem pelada se faz, nem brincadeira se faz, achar que a bola saiu e não ir no lance, né? Não sabendo o desenrolar do lance e o que acabou acontecendo. Agora, o Internacional... Quase nem finalizou, né? Olha aí, vamos a gente está na coletiva, mais uma coletiva, vem. Edenilson falando sobre a derrota para o Sport. Se levar como aprendizado, né? Numa fase dessas, a gente sabe e conversa como grupo o quanto o detalhe faz diferença, alguns detalhes. Já vencemos jogos assim também, né? Então, a gente não pode culpar ninguém porque chegamos aqui juntos, somos líderes juntos como grupo, como equipe, seja com o Kudê fomos líderes, com o Abel engatamos sequência de vitórias. Então, como eu falei, serve como aprendizado para não se repetir mais. Boa noite, Edenilson. Edenilson, a história recente do Inter é marcada por derrotas e desclassificações, né? Tanto essa temporada, o de 2020, né? 2019 perde a final da Copa do Brasil. Quando o Inter chegou mais perto agora, da sequência difícil para ser campeão, o jogo mais fácil o Inter perdeu para o Sport, de todo o cenário. E perdeu com 2 gols evitáveis. Uma linha de pensamento dizia que o Inter não tinha elenco grande para conseguir reabastecer. O elenco era curto. Outra linha de pensamento dizia que não. O elenco não era curto, é suficiente. Se o elenco é suficiente, Edenilson, por que dá esses bloqueios? É por parte mental, intelectual ou qualidade técnica? Boa noite. Então, acho que essa questão de eliminações e derrotas, isso depende muito. Acho que para ser derrotado tem que chegar, para se perder uma final tem que chegar até ela, tem todo um processo. Não que a gente se conforme com a derrota, mas é um jogo. Não quer dizer que o Sport, teoricamente, seria o mais fácil, são 11 contra 11 e no final ficaram 11 contra 10. Contra o São Paulo, todos falavam que já tínhamos perdido o jogo. Então, cada jogo é um jogo. A gente não pode entrar achando que porque é um time da zona já venceu o jogo ou é porque é um time que está na nossa frente, que hoje não tem ninguém, vai ser um jogo difícil. Cada um busca uma coisa no campeonato e a gente tem que ter ciência disso. Como eu falei, os detalhes fazem a diferença, fizeram praticamente em todas as rodadas. Vimos o Flamengo sofrendo um gol assim também, parecido com esse nosso, e foi agora, né? Foi tão próximo. Então acho que a gente tem que usar tudo isso como aprendizado para que não se repita. Só isso. Edenilson, boa noite. 2 perguntas. Eu queria que comentasse um pouquinho sobre qual era o ambiente que se tinha agora no vestiário no pós-jogo, como é que vocês assimilaram a derrota, e uma extra, sobre a tua combinação, especialmente pelo lado direito, com o Rodinei, a ampliação das jogadas de vocês pelo lado direito, como é que tem sido essa adaptação para ti? Então, o vestiário, a gente sabe que deixou escapar uma chance de abrir uma vantagem, mas ressaltamos entre a gente que continuamos líderes, fizemos por merecer essa liderança, né? Não à toa, ficamos, se não me engano, 12 jogos sem perder, não queríamos ter perdido, infelizmente por circunstâncias do jogo e etc, alguns erros nossos, não é erro individual, é erro coletivo, é erro do grupo. Acho que sempre alguém pode estar ali para corrigir o erro, então não existe erro individual, a gente poderia ter corrigido. Então é conversar com o professor Abel para acertar essas coisas.
Como eu falei, somos líderes, podemos corrigir, estamos na frente e vamos jogar com todos de igual para igual. Bom, Edenilson, boa noite. Você falou aí, né, lances estranhos, né, coisas diferentes que a gente não está acostumado a ver e acabam sim decidindo. Teve, por exemplo, aqui, acho que você até tentou lembrar ali, aquele jogo do Botafogo, que o cara descuidou e o Yuri foi esperto lá e fez o gol. Bom, passou, o jogo do Sport não tem mais volta, restam 3 partidas, né? Que é o Vasco, o Flamengo e o Corinthians lá na última rodada. O Inter tem que fazer alguma coisa diferente do que vinha fazendo até chegar na noite de hoje, né? Em função do tropeço, né? O que se faz nesse momento, você que é um dos caras mais experientes, uma das lideranças do grupo, o que tem que fazer a partir desse momento para retomar, digamos assim, o trilho e correr essas rodadas finais, porque o Inter, como você disse, está na primeira colocação ainda. Não falei ainda, né? Falei, estamos na primeira colocação. Ainda parece que vamos perder a qualquer momento. Eu afirmei que estamos na frente. Como eu falei, é aprendizado, né, cara? Tudo é aprendizado. Aprendemos com o do Botafogo, aprendemos no Grenal a não desistir, viramos o jogo nos acréscimos. Estamos na frente, não vamos desistir agora, não vamos jogar a toalha se estamos na frente, né? Não estamos brigando para não cair, estamos brigando pelo título, que o clube não vence há 41 anos. Infelizmente, hoje saímos derrotados, né? Como a gente falou, por gols estranhos, mas como eu falei também, gols que poderiam ser evitados, ser corrigidos, e é isso que a gente tem que fazer, corrigir. Temos 3 jogos importantíssimos e que esses erros não podem mais se repetir. Edenilson, eu queria que você falasse um pouco sobre a ausência do Patrick para o próximo jogo contra o Vasco. E também você já conversou com ele sobre o lance, que ele levou um cartão amarelo. O árbitro deu simulação e o Patrick parece que ficou bem indignado. O que ele falou sobre esse lance? Eu queria que falasse sobre o tamanho da ausência dele para um jogo decisivo como que o Inter tem no domingo. Boa noite. Então, esse também foi um lance estranho do jogo, porque não lembro a última vez que um árbitro deu um cartão por simulação, ainda mais agora com essa nova, com o VAR. Não lembro, realmente não lembro do último cartão que deu por simulação. Não sei se na nova regra não tinham tirado esse cartão, porque realmente não vi. É uma perda grande, né? Um jogador de extrema qualidade, tem sido muitas vezes o desafogo do nosso time, fez o gol hoje. Mas tenho certeza que o professor Abel já está pensando nisso. Temos 3 dias aí para trabalhar nesse jogo. O Vasco também tem suas pretensões no campeonato. E como eu falei, a gente tem que aprender com o jogo de hoje para não se repetir mais. Edenilson, se o Inter buscar a recuperação no que diz respeito a vitórias já de forma imediata, vai ser contra o Vasco domingo. E aí leva uma decisão para o Maracanã contra o Flamengo. O Inter tirou a liderança do São Paulo quando este foi o líder. Você entende que nesse momento a pressão pelo tropeço de hoje, ela muda de lado e vem com muita força para o lado do Inter, que vê um Flamengo chegando e o Inter é o líder, está a 1 ponto, mas o Flamengo tem essa, digamos, vantagem de decidir no Maracanã na penúltima rodada contra o próprio Inter no confronto direto? Boa noite. Acho que isso a gente deixa para o final do campeonato, né? Temos um jogo importantíssimo contra o Vasco. Eles também perderam hoje, estão numa situação delicada. Então a gente tem que respeitar o momento do adversário, o momento do campeonato, o nosso momento. Fizemos 1 ponto de 6 dos 6 últimos. Então a gente tem que conversar, acertar o que tem que ser acertado, trabalhar em cima da equipe do Vasco e pensar somente no Vasco. Edenilson, boa noite, tudo bem? Tu vens falando realmente do aprendizado, né? Que tem que aprender na vitória e na derrota e projetando exatamente que deve ser um jogo mais também complicado contra o Vasco. Eu vi o Inter hoje querendo resolver dentro dos primeiros 25 minutos, até a expulsão ali do Wendel, querendo resolver e aí não conseguiu abrir o placar. Esse aprendizado passa exatamente por vocês, assim, os experientes, em saber conduzir a partida, jogar o jogo, lá projetando o jogo contra o Vasco. Boa noite.
Não, isso de resolver a partida no início é uma característica do nosso time, né? Foi durante o campeonato todo, a gente sempre falou que os primeiros 15 minutos eram importantíssimos durante a partida, entrar ligado, e é uma coisa que a gente ficou o campeonato todo. E lógico que uma expulsão, ela sempre condiciona, sempre na maioria das vezes condiciona o resultado, mas como eu falei, foi um lance besta, um lance bobo, um escanteio a nosso favor, que poderia ter sido corrigido de várias formas, e é esse o tipo de aprendizado que a gente tem que ter para não errar em outras ocasiões. Tá, então, a coletiva encerrada, tivemos a coletiva do Abel e agora a do Edenilson, né? Evidentemente que mostra um abatimento por parte do jogador, mas a questão que ele salientou, ou seja, né, esquecer em termos esse jogo, né, do Inter com o Sport, para até corrigir esses erros infantis que aconteceram, né, principalmente repetindo a questão do segundo gol do Sport, aquela atitude do Lomba, acreditando que a bola teria saído, saiu ou se não saiu, mas de qualquer maneira, mesmo que tenha saído, ou seja, e não ir na bola. Agora, o que se percebeu tanto na entrevista do Abel quanto na entrevista do Wendel é o aspecto emocional que tu vai ter que trabalhar, né? Porque o Inter, e foi dito pelos dois, ou seja, o Inter continua líder, tem uma vantagem mínima, mas é uma vantagem, o Inter é o líder do campeonato. Se hoje errou, fez uma péssima partida, né? Mas o Inter ainda depende dele, ou seja, nesses jogos que ainda restam, né? A questão do emocional, até que ponto essa derrota hoje, ela pode servir para bater o grupo ou até para corrigir e ter uma autoestima melhor? O que eu penso, Cadu, se eu fosse treinador ou fosse dirigente do Inter, o que eu falaria lá? Que a rodada do próximo domingo não define nada. O Inter, mesmo perdendo e o Flamengo ganhando, ainda assim o Inter depende dele. Porque tem um enfrentamento contra o Flamengo na outra semana. Ou os dois ganhando, continuar a mesma coisa. Ou os mesmos resultados. Mesma coisa. Acredito que pensando pelo pior, o que o Inter tem que ter em mente hoje, o grupo tem que ter e tem que se falar isso no vestiário, é que mesmo perdendo no final de semana e o Flamengo vencendo no final de semana, passando o Inter à frente com 2 pontos, ainda assim o Inter depende só dele, porque tem um enfrentamento contra o Flamengo. E melhora a questão emocional, tira um pouco a pressão do Inter. Exatamente. Porque o Inter deixa de ser a vidraça e passa a ser a funda. Muda. Aí, meu amigo, aí vai mudar. Porque aí tu vai encontrar um Internacional motivado para vencer o Flamengo. O Flamengo vai ter que... é o jogo que ele já vai estar na pressão domingo contra o Corinthians. Exato. E legal que os jogos estão no mesmo horário também. Gostei dessa mudança. Porque eu acredito que dá a mesma pressão para um ou para o outro. O Inter está pressionado? Entra. O Flamengo também. Mas pressionado para o bom, né? Não é um negócio para cair, gosto para ser campeão. E o Sport, que briga contra o rebaixamento, cumpriu a missão dele, né? Fez o estrago na Arena e fez o estrago no Beira-Rio. Vencer os dois. Agora, o Inter é histórico, né? O Inter é histórico exatamente se complicar em jogos como esse. Isso não foi hoje. E sabe, Cadu, que eu vi a Marcina que acompanha muitos anos. E eu vinha pensando que esse ano o Inter não havia se complicado com os pequenos. Isso é verdade. Eu vinha pensando... empatou com o Curitiba, empatou com o Bahia. Perdeu pro Goiás. Não, mas durante o campeonato, tu ter acidentes de percurso, isso aí não tem time que não tem acidente de percurso, né? Mas na hora decisiva, né, aí é que tu não pode ter esse tipo de... Os acidentes de percurso... Né, que todo mundo usa do Muricy, a bola pune. Exato. Os acidentes de percursos, eles acontecem. O problema é quando acontece de forma sequencial. Quando tu enfrenta numa sequência de 10 jogos, só um pouquinho, Cadu. Quando eles enfrentam numa sequência de 10 jogos, quem está abaixo de você na tabela e você perde pontos importantes. Aí começa prejuízo. Nesse caso do Sport, não chega a ser um prejuízo pela tese bem apresentada do Fabiano. Porque o Inter, se chegar no Flamengo 2 pontos atrás, é mais importante para o Inter, que deixa de ser a vidraça e passa a ser a funda. A pressão emocional cai em cima do Flamengo. E o Internacional vai um pouquinho de sangue doce. Porque se o Internacional tiver que defender sangue doce, a liderança... Não, sangue doce que eu digo para vocês, tu não fica pressionado
Como a não? ter que 2 pontos vencer atrás? e ainda impedir a derrota. Como não, Copete? Não, cara, não é diferente. Em jogo desse Gente, acreditem, é diferente o ponto de Agora a vista decisão tá de um final, jogo né? para o outro. É diferente e São influencia. jogos finais, Tá? Copete. São jogos finais, concordo, são de suma importância, mas Não, muda sangue doce o e sem pressão. ponto de vista. O ponto de ignição emocional muda. Tá? Acreditem, muda. É bem importante que o Internacional vença seu jogo, claro, continue líder, depende só dele, mas se caso não acontecer, a tese que o Fabiano apresentou está bem apresentada. O Internacional deixa de ser a vitrine e passa a ser a funda. Só uma questão, o Fiorinho, plantão esportivo. Na última rodada o Flamengo pega quem? O Flamengo pega quem na última rodada? O Flamengo pega o São Paulo. São Paulo. O São Paulo que tem 2 jogos atrasados, se vencer o jogo, essa rodada de hoje, e tem o clássico com o Palmeiras, em função da ida do Tá Palmeiras empatando nesse por novo enquanto. Mundial. Ou seja, se vencer esses 2 jogos, o São Paulo está na briga Não, o também. Flamengo tem 3 O São jogos Paulo na briga e será o adversário do Flamengo na última rodada. Eu acho que esse campeonato Então não vai tem decidido nada no final, definido, né? nada Será o último. definido. Não, e que campeonato, hein, Cadu? Porque o Flamengo tem 3 grandes jogos, né? Não. Corinthians, Inter e São Paulo na sequência. O E o Inter também, né? O que nós teremos agora, e eu não tenho dúvida nenhuma que ou para o Flamengo, ou para o Inter, ou para os dois, ou o próprio Atlético, uma vitória ou outra entra na briga, o próprio São Paulo, se vencer os 2 jogos, entra na briga. Esse campeonato vai se decidir na última rodada. Vai se decidir na última rodada. O que nós não tínhamos há muitos anos. Aí é um ano atípico. Não me lembro quando foi a última vez. Não, tem os times que, às vezes, com 5, 6, 7, 8 rodadas até já eram De campeões. cabeça foi o Grêmio e Flamengo, aquele 2 que o Inter também teve chance de ser campeão. Foi na última rodada. Mas depois disso, acho que teve mais, mas não lembro. Copete, mas não 4 clubes envolvidos na briga pelo título. Tá. Sim, teremos que ter 4 troféus, provavelmente, em cada taça. Cada estado vai uma. Agora, claro que esses erros hoje do Internacional, a expulsão e repetindo principalmente o lance do Wendel, né? Pode se denominar até com 2, principalmente foi um lance bizonho, né? Um lance ridículo, né? E isso pode sim, ali na frente, custar o título internacional. Pode custar. Tá? E também, né, Cadu, uma situação, o torcedor já tem uma bronca com o Wendel, né? E agora ficou mais ainda, né? E talvez, obviamente, já não joga na próxima partida, deve jogar Não, aí tu vou voltar, Vai vai ter a menino, volta, né? não, volta o Moisés. O Moisés estava fora por suspensão pelo terceiro cartão amarelo, né? O Internacional que o Moisés que conseguiu recuperar os 2 laterais, tanto o Rodinei quanto o Moisés, né? E o Jair Ventura foi esperto, né? Os 2 gols do Sport saíram pelo lado do Wendel, né? Por onde deu o problema. Essa expulsão do Wendel... O segundo não. Foi escanteio, não, foi do lado direito. Foi do lado direito. Mas ele explorou muito o lado do Wendel ali também. Mas tudo passou pelo e o que não justifica, né? É que o Wendel já tinha, na verdade, ele foi obrigado a fazer e não deu nem condições para o Lomba se posicionar, porque ele na disputa de bola, antes, ele perdeu na disputa de bola. E aí o jogador do Sport arrancou. Sim, chegou atrasado e não teve. E aí ele foi obrigado a puxar e foi no limite, provocar a falta e o que ocasionar até me confundi, né, Cadu, quando falei do lance. Porque quando eu estava vendo o jogo, eu acho que marcou também o pênalti, mas estava um passo para fora, né, da grande área, pela meia esquerda. E o pessoal elogiou bastante, foi um dos destaques da partida, o Maidana, né? Jogou na base do Grêmio, na base do Inter e começou no 14 de julho de Livramento. Mas olha aí, tem a camisa ali, não, do Livramento? Não, ali não. Ali é do Bagé. É que o Inter, na realidade, ele mostrou, as falhas eles vieram desde o início do jogo. Elas aconteceram desde o início do jogo. A bola queimava, a bola mordia, eram erros de passe, né? E a gente vai cair de novo naquela situação da ansiedade. E o que pode ser decisivo para que essa bola não queime nos próximos jogos? Acho que essa também é uma questão que é muito importante. Não, talvez aí nessa questão, agora sim, a necessidade de jogo. É que esse era um jogo, não que todos os jogos não sejam decididos. O Inter tinha a possibilidade de abrir uma vantagem de 4 pontos. Exato. Aí, era tranquilidade. Jogando em casa, né? Contra um time que luta para não ir para a zona de rebaixamento. Então, era a obrigação de uma vitória. Obrigado, Cadu.
Não, mas... Obrigado, acabaste de concordar comigo. Mas não da maneira que tu disse, né? Não, mas é não, isso aí. Não de sangue doce. Não, mas é isso aí. A expressão que eu uso, quem me conhece me entende. Não, mas quem me conhece me entende. O telespectador não te conhece. Agora você acabou de concordar comigo. Vamos falar de futebol, não vamos falar de questão pessoal, né? Não é pessoal. Até porque a necessidade de vitória nos próximos jogos, ela acontece. E acontece para todos. Vai acontecer para o Flamengo, vai acontecer para o Corinthians, né? Que não tem nada de não obrigação e não de sangue doce, porque briga por é o campeonato Corinthians nesse momento, é a vaga na Libertadores. Todos os jogos, né? Então, até o Flamengo, o Inter e Vasco. E são jogos, ou seja, e se tu enfrenta equipes como o Inter enfrentou hoje, time que quer sair de zona de rebaixamento, como o Vasco, que está na zona de rebaixamento e hoje sofreu 3, perdeu por 3-0 do Fortaleza, também a necessidade de um resultado positivo para sair dessa zona de rebaixamento, ou seja, ou é time brigando por título, é time brigando por vaga na Libertadores, ou time brigando para não cair. Sangue doce, para não descaracterizar totalmente o que tu falaste, o único que está sangue doce é o Botafogo, que já caiu. Tanto fez, tanto faz. Mas sangue doce é tu ter um nível de pressão um pouquinho menor que o teu adversário. Claro. É isso que eu estou falando. Cara, quando tu muda o posicionamento internacional, por exemplo, o Internacional, segundo a tese do Fabiano Brasil aqui, o Internacional vai estar de sangue doce com o Flamengo. Se acontecer o que tu falou. Não, para, Copete, para. Ele vai ser a funda, ele não vai ser a vitrine, cara. De funda, não vai ser o alvo. Estilingue, bumerangue. Entendeu? Eu acho que esse é o termo que não está dando certo, porque o sangue doce é o tanto faz. Quem não está de sangue doce é o Atlético Paranaense. Acabou de empatar 2-2. Olha aí. Bom jogo, hein? Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians e Atlético Paranaense. 2-2. Então... todos, e esse campeonato tem mostrado, né, em função até de ser... É um campeonato atípico, né? A pandemia ela acabou, o início do campeonato, os jogadores entraram em férias, fora de época normal de férias, aquela parada, agora não tem retomada. férias, Até porque num campeonato grande, todos os times oscilam. Não existe um time que tenha o mesmo desempenho durante o campeonato. Agora, ou seja... A parte final que te obriga, aqueles 10 jogos finais, porque tu divide, são 33 jogos, né, Fiorinho? 34, né? 34 jogos. Então, tu divide o campeonato em 3 fases. Aí o início do campeonato, o meio do campeonato. E esses jogos finais, os 11 jogos finais, é que realmente vão te apontar. Quem usa essa métrica de dividir por grupo de jogos é o Roger. 38. 38. O Roger é que usa. Isso aí, essa métrica. Mas isso é óbvio, né, Copete? Isso é óbvio. Tu não vai arrancar o campeonato e tu vai chegar da mesma maneira. Não tem. É um campeonato que mostra a regularidade. É o time que mais regularidade tem num campeonato longo. É completamente diferente nos jogos de mata-mata, de competições de torneios, né? Aí são 2 jogos, depende daqueles 2 jogos. Esse é um campeonato longo, se tu tem os acidentes de percurso, e todos vão ter, tu não pode ter a sequência em momentos decisivos, como foi esse jogo do Internacional. Mencionasse o Roger, aí está sendo cotado para voltar para o Fluminense. O Roger? Roger Machado. Ele só quer... Bom, quer começar um trabalho. O Fluminense deu uma arrancada aí. A campanha do Marcão, né? Do Marcão, o Marcão. É melhor que a campanha que o Odair vinha fazendo. E o Odair até então era o único que tinha ganho do Inter no Beira-Rio, né? Então daqui a pouco 22ª rodada também, né? Quem sabe, né? Bom, falando em melhor é a Casa dos Pneus para você fazer a revisão do seu carro, troca de pneus, os pneus estão ficando careca, desgastados. Então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055, revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços. Nesse momento aí, também um momento de férias, de colocar o carro na estrada, né? Então, faça a troca de pneus aproveitando, né, a promoção permanente lá, que é o feirão de pneu. Mas mesmo que você não viaje, né, mesmo que você esteja na cidade, é uma questão de segurança. Então, Avenida Ceará 1055, e aí você tem o telefone nesse momento para agendar, né, para sua tranquilidade, segurança, ou ganhar tempo também, 51, código de área 33424245. Olha, a gente está vivendo essa pandemia aí, tem que fazer o seu teste de Covid, então é lá na H-Farma. Na H-Farma da Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, quase esquina com a São Pedro, 2 tipos de teste. O teste rápido, R$120 para uma pessoa, sendo 2 ou mais, fica R$99. E o PCR, né? 150 para uma pessoa, sendo 2 ou mais, então R$119. Mas é fundamental que você agende, né, a sua ida até a H-Farma da Benjamin Constant
para a realização do seu exame. 51, código de área 3030-0055. 3030-0055. Você está pensando aí em reformar sua casa, dar uma manutenção ou em construir, seja o que for, então você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção, mas uma grande variedade de luminários, refletores, lâmpadas LEDs, tudo que você precisar de maneira presencial. Está aí o endereço para você, o atendimento VIP lá da equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, ou se der um problema, né, na sua residência, na sua empresa, no seu condomínio, seja onde for, você tem o teleentrega. Os telefones de teleentrega estão aí para você receber com toda tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo: não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Olha, são mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem e diz tudo que é a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Olha só, continua aí aquela promoção espetacular da gráfica Clique Impresso, a sua gráfica 1 clique, desses quadros maravilhosos, espetaculares aí, que a Clique Decora tem inúmeras opções de quadros decorativos para a sua casa. Com quadros incríveis, exclusivos, né? Buscando sempre aprimorar sua decoração. Você também pode, inclusive, personalizar o seu quadro. Aí fica a seu critério. Pessoal do interior, tem o WhatsApp, está aí na tela para você, né? E também acessar o site www.cliqueimpresso.com.br/decora e aí você confere as opções todas disponíveis. E o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, além do WhatsApp, também a possibilidade direto, lá na Avenida Nilo Peçanha, está aí 2469, para você ir direto lá para a escolha, né, do seu quadro. Vai embelezar sua casa, sua empresa, seu escritório, consultório, dá de presente. Você sabe qual é o preço desse quadro? Apenas R$ 119. E se você, inclusive, disser que, olha, que viu aqui no nosso Dois Toques, você tem ainda mais um desconto. É muita barbada. Então aproveite essa promoção da Clique Impresso, a sua gráfica a um clique, pertence ao Grupo Impressor. Nossos Dois Toques também para o nosso banco, Banco do Rio Grande, Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida, né? Como Banricompras. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá de Banricompras. E também para o Grupo Profissional Liberal. Participe, se associe e ao Grupo Profissional Liberal CPL. Vamos às mensagens dos nossos patrocinadores e voltamos em seguidinha, dando sequência ao nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Flávio Fiorin, com Fabiano Brasil e Rafael Copete. Você assiste os canais 24, 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais, só você digitar RDC TV. Nosso Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, 2 endereços, veja bem, Costa 1315, Avenida Ipiranga 5.800, né? Tudo que você precisa para o seu carro, você tem nas lojas da Baidob. Tá aí o telefone para você agendar a sua ida até uma das lojas da Baidob. Também para lavagem 5 estrelas, olha, já diz, né? 5 estrelas, mais de 30 anos no mercado, para deixar o seu carro e você sai de lá que o carro que é um brilho, que é um espelho total, um atendimento VIP lá. E diário, né? Se você não tem tempo durante a semana, pode ser no sábado, no domingo, aberto também de 7 dias da semana para você deixar o seu carro, né? Um espelho, um brilho total. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está aí já em pré-temporada para suas competições, Campeonato Gaúcho e Série C do Campeonato Brasileiro. Quarta semana. Vamos lá para algumas mensagens aqui, ó. O Lucas Rosales, ó, se não ganhar do Vasco no domingo, fecha as portas. O Oscar Pereira, faltou conduta ao time do Inter hoje. O Marcos Martins Fraga, que hora para perder esse jogo, hein? Pena, agora tem que ganhar as 3, fica difícil. Aí o Thiago Ulisses, Cadu, jogar no Maracanã 2 pontos atrás e a pressão é do Flamengo, o Copete está de brincadeira, né? Lance de pelada, Cadu, o Wendel fez hoje no jogo. O Martins, assim que é bom, quando o circo pega fogo. Brincadeira, pessoal, todos têm visões lúcidas sobre o futebol. Abraço, né? E aí vai. O Volmiro Stumpf, adeus títulos, agora ficou na ilusão. E o Fábio Palácios, aí muitas brincadeiras, muitas gozações também. Aí os torcedores, evidentes, do Grêmio, né, aproveitando e flauteando,
e os Internacional preocupados, outros já desacreditados com essa derrota de hoje e outros acreditando também que o Inter ainda é o líder do campeonato, como foi dito pelo próprio Abel, e a realidade, e pelo próprio Edenilson, né, que o Inter depende dele. Os resultados vão ter que ser feitos pelo próprio Inter, né? Mas todos aí. Rapidamente, para encerrar o programa, como são os resultados aí? O São Paulo, como é que anda? E também o Atlético Mineiro, Fiorinho? Tá tudo 0-0 esses dois jogos aí, né? O Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo e o Ceará, e o 2-2 Corinthians e Atlético Paranaense. Tá, muitas emoções. Vamos viver aí nas 3 rodadas finais do Campeonato Brasileiro e se conhecer quem será o campeão, né, de 2020, na realidade. Terá emoção, não será o sem gração 2020. É verdade. 2020, né? Bom, vamos lá pro Barranco. Valeu, Fiorinho, valeu, Cadu. Fabiano, valeu, Copete. Vamos lá para comemorar o aniversário hoje do Copete, mas vamos aproveitar que do Fabiano também, que é no próximo final de semana. O Fabiano vai de aniversário. Então vamos fazer os dois dividir a conta no Barranco. Eu só pago em julho, quando eu faço aniversário. Tá aí, ó, Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência às delícias do Barranco, que você tem de maneira presencial, ou essa é uma das delas. Eu fui lá no sábado, dar um abraço no Elson. Estava maravilhoso. Ou pelo takeaway, ou pelo teleentregas, como você quiser aí para curtir as delícias do Barranco e do Barranquinho. Não esquecendo que de terça a sexta do Barranquinho tem aquelas promoções, assado de tira e entrecô, alternando durante a semana, ambos, né? Apenas R$28. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. E o Gesto Cisternal continua aquelas promoções imperdíveis. Você não está de carro novo porque não quer, né? Olha só, Cerato 2.0, 24 vezes, taxa zero, Sportage, Kia Rio, seminovos. Então, passe numa das revendas e saia de carro novo. Preço e qualidade você encontra onde? Só tem um local. É no Grupo Zafari. Tá certo? Tá chegando aí, cruzando as conversas. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.